pessoal. As- Fala, Tiagão. E E aí, tudo certinho? tudo certo, não estou te vendo, mas Tá não, cara? Sério? é, Deixa eu ver aí. Qualquer coisa, se não ficar me vendo mesmo, faz a live aí, eu fico aqui acompanhando, falando do é, escuro. não, fala da voz escura mesmo. É, mas deixa o pessoal dizer aí. Pessoal, tá me vendo aí? Eu tô aparecendo na live aí ou é só a câmera de Tiago aí? Só não tô aparecendo para ele. Gustavo tá aparecendo aí pra você, Tô pessoal? aparecendo aí? Tá não, Tá não, não tô aparecendo não. Vou sair de novo, cara. Vou sair e entro de novo, rapidinho. Quer ver se beleza. dá uma melhorada. Não sei o que acontece. Essa é a segunda vez que isso acontece, né? É, cara, deixa eu fixar aqui o comentário com o tema da live. Enquanto isso, opa, Boa boa noite, noite, tudo bem? tudo certo, tudo em paz. Tô Tudo vendo aqui tranquilo, seu, graças a Deus. Você tá bem? graças a Deus também. O Gustavo tá aí E aí, tô tentando aparecendo entrar. agora? Pra mim tanto não tá não. Não sei se o pastor tá aparecendo. Tá não, tá rodando um negocinho. Eita, depois É, aparece aí, não tem bronca não. O principal não sou eu, não. Meu celular tinha esse problema de ficar assim. Passou um tempo assim, depois eu troquei de celular e voltou a funcionar, mas tinha esse problema também. Entendi. Quando eu começo a live pela página, pelo Instagram da página, normalmente fica bom. Eu não sei o que aconteceu aí. Enfim, no caso hoje também eu não tô em casa, tive uns problemas aí tive que acessar de outro local. Se você Mas é tiver isso. um outro perfil do Instagram, você pode testar. Comigo, às vezes, funcionava com o perfil do Instituto Dorcas, que é o da missão, né? Às vezes eu alternava e funcionava. Certo, mas tranquilo. é. Eu vou deixando desse jeito mesmo aí. Vocês dois e a Não, gente não. olhando. É, Tranquilo. beleza. E o senhor, pastor, como é que tá? Tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus, tudo caminhando bem, graças a Deus. O senhor tá onde agora? Eu estou no Senegal, oeste africano. Na capital? Hoje eu estou na capital, amanhã eu vou estar no interior, aonde a gente está construindo a escola, né? Onde eu estou sempre mostrando o projeto. Então eu fico sempre o final de semana e a segunda aqui na capital com a minha família. É, Entendi. Então é isso aí, é, pessoal. A gente marcou essa live aí com o missionário Carlinhos Senegal. Ele gentilmente aceitou o nosso convite. Eu nem pensei que ele ia aceitar. Eu mandei Oxente, esperando aí esperando aí que ele não aceitasse, tá vendo mas tu? graças a Deus ele gentilmente atendeu o nosso convite aí e vai passar um pouco da experiência dele aqui com a gente. Não foi tão fácil a gente divulgar antes, porque teve uma questão aí. Eu não sei se tem algum fuso horário. Quanto é o Tem. fuso tem, horário? tem. É mais 3 de Mais Brasília. 3, né? Aí sempre que ele falava, eu estava dormindo, normalmente, né? E quando eu acordava é que eu via, e não dava para a gente conversar no mesmo momento.
Mas aí, graças a Deus, ele aceitou esse convite da gente e a gente vai bater um papo aqui. Essa página, missionário, ela é nossa, minha e do meu amigo Tiago, que é seminarista comigo lá no seminário da Igreja do Nazareno. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista do Cabo, Pernambuco. Que legal. O senhor é de Recife, né? Sou de Recife e já frequentei muito Cabo. Uma das minhas praias preferidas está no Cabo, que é Calhetas. Olha aí, eu estou em Ceadas agora. Olha aí. Conheço Calhetas ali, conheço Enseada também. Conhece, Thiago, Enseadas? Conheço, já rodei por tudo. Sim, pronto. Eu moro na Coab, mas hoje teve como eu acredito que foi por conta da chuva, os postes lá pegaram fogo e ninguém está com internet lá. Eu tive que vir para casa da minha mãe aqui em Enseada dos Corais para estar com internet. Mas é isso aí, estamos por aqui. Tiago, tu é de onde, Tiago? Se apresenta aí pro pessoal. Eu sou do Rio, na verdade, né? Nasci do Rio, mas eu fui criado em Recife e hoje estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Eu faço parte da Igreja do Nazareno, também, como o Gustavo falou, sou seminarista no Seminário Nazareno também. E é isso aí um pouquinho sobre mim. Tiago já foi metodista, não foi, Tiago? Também fui da metodista. Conheci a igreja até que o pastor Carlinhos acho que cresceu ali, metodista de Guararapes. Exato, é a minha igreja até hoje. Conheci lá, meus tios fizeram parte de lá por um tempo, e eu fiz parte da metodista aqui em Natal, do pastor George. Pastor George é meu irmão, né? Grande irmão, pastor George. Inclusive, eu lembro do seu vídeo lá na conferência missionária que a gente fez. Que legal. Ano retrasado e tudo mais. Que bacana. Então, eu acho que... Estamos em casa, 3 nordestinos conversando. 3 nordestinos não, que tu é carioca, né? Mas é mesmo que ser, né, Tiago? Tô quase. É quase, né? Tranquilo. Então o pessoal está chegando aí e a gente marcou de bater um papo aqui com o missionário. Ele vai falar aí sobre... A gente colocou até um tema, missões e o desafio do campo missionário. Para o pessoal que está chegando e talvez não conheça, o missionário Carlinhos ele tem um trabalho lá no país, no Senegal, na África, e ele tem um trabalho muito bonito lá, que ele vai falar hoje aqui sobre o trabalho. Faz parte de uma igreja lá. A igreja lá é metodista, não é, missionário? Isso. A igreja que eu congrego é metodista, mas o projeto ele abrange e impacta várias denominações, inclusive o islamismo, que não é uma religião cristã. Sim. Tranquilo. Você pode começar se apresentando, né? Falando um pouquinho de você aí. Se apresenta e se quiser já começar contando um pouco da sua história, de como foi a questão, caralho, eu virei missionário agora. Beleza, então. Eu sou conhecido como Carlinhos Senegal, então assim eu sou chamado e sou conhecido. Eu sou de Recife, eu sou casado com Débora, minha esposa, também missionária. Sou pai de Gabriel, sou pai de Carlinhos Filho. E estamos aqui no Senegal há 7 anos, desde 2014. Antes de tudo isso começar, eu era empresário da área de TI. A minha formação acadêmica é na área de redes. Eu era um gestor de redes de computadores e tinha uma empresa na área. Minha mulher trabalhava no Banco do Brasil e dava aula de francês, já deu aula de francês na Aliança Francesa do Recife. E por que eu estou falando de profissão, de cargos, do que eu fazia antes? Porque muitas das pessoas acham que se você é um profissional, se você é alguém que é concursado, você não pode ser missionário, né? Mas aconteceu exatamente o contrário com a gente. Débora trabalhava no Banco do Brasil há 13 anos. Eu tinha uma empresa e Jesus nos chamou para ser missionários aqui no Oeste Africano. Claro que já éramos missionários na igreja local, vale a pena salientar. Você não vira missionário quando você desce do avião. Deus chama quem está fazendo, Deus chama quem está trabalhando. E o nosso local de trabalho em Jerusalém, né, no lugar onde a gente está, é a nossa igreja local. É através da igreja que a gente trabalha, a gente impacta, a gente dá frutos. E
um momento da nossa vida, a gente fez um treinamento no Rio de Janeiro. A gente foi para o Rio de Janeiro, lá na cidade de Teresópolis. E a gente fez um treinamento no Informe, o Instituto Metodista de Formação Missionária. E depois desse treinamento, muita coisa mudou na cabeça da gente. A gente ali confirmou que a gente tinha um chamado missionário. Mas como qualquer outro missionário e missionária, Deus chama, mas não diz para onde é o lugar, né? Deus sempre faz isso. E a gente veio com esse chamado para Recife, a gente continuou trabalhando na igreja local, até o momento em que a gente recebeu um convite da missão parceira da missão da Igreja Metodista para a gente vir no Senegal. Até então, o Senegal para a gente era um lugar onde a gente só ouvia falar nas músicas, né? Ou na música, uma música muito tradicional que diz que deve ser legal ser negão no Senegal, né? Do nosso amigo, do nosso grande compositor paraibano, o Chico César. Ou aquela outra antiga música da década de 80 que diz Sené, 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 Senegal, despovão, Senegal, região. E aí, então, a gente começou a estudar sobre o Senegal. Foi aí, então, que a gente foi para... a gente veio aqui no Senegal, visitou o Senegal. E aí, de fato, confirmou-se o nosso chamado missionário. Então, foi assim que tudo começou. No caso, missionário, o Senegal não foi escolhido anteriormente, não, né? Veio assim, através das experiências, não é isso? Isso é um grande... Hoje, é um grande problema que as pessoas que têm chamado têm. Elas recebem um chamado e elas não sabem aonde vai ser, né? Eu acho que é muito parecido com o que Abraão sofreu também, né? Deus disse, sai da tua parentela, né? Eu vou te mostrar um lugar para onde você vai servir. Fica longe dos teus parentes, fica longe da tua cidade. Então, o que aconteceu foi isso. A gente não tinha certeza, a gente não sabia. Vinha alguns nomes na minha cabeça, mas a gente orou e tomou a decisão de esperar. E que Deus ia dar um sinal. Foi aí, então, que os nossos professores, um casal de norte-americanos, eles entraram em contato do nada e disseram, tem 2 missionários lá no Senegal que estão indo embora. Mas antes disso, eles poderiam receber vocês e vocês conhecerem um país. O que é que vocês acham? E a gente tinha, na verdade, alguns meses antes, Deus havia dito para a gente guardar um dinheiro. Débora, ela tinha sido promovida para gerente e a minha empresa tinha crescido nesse período entre o curso inicial e a viagem para o Senegal. E eu disse, Deus, eu posso comprar uma casa na praia, eu posso trocar de carro, o carro de Débora, o meu carro, a gente pode mudar de vida. O que é que eu faço? Ele disse, não faça nada com seu dinheiro, guarde o dinheiro. Foi aí que quando a gente recebeu o chamado para o Senegal, para vir fazer essa viagem inicial, a gente tinha um dinheiro total assim, para comprar as passagens. Todo mundo sabe que é muito caro para viajar para a África, né? Muito caro, muito mais caro do que ir para Miami, Brasil, Europa. Vir na África ainda é um destino muito caro. E aí a gente tinha um dinheiro. E quando a gente chegou aqui, a gente recebeu a confirmação. Mas tudo isso foi debaixo de muita oração para que a gente não fizesse aquilo que estava no nosso coração, mas aquilo que estava, de fato, no coração de Deus. Eu achei muito interessante duas coisas que você falou aí agora. A primeira questão da profissão, né? Que o pessoal às vezes pensa que missionário... a pessoa que é profissional não pode ser missionário. E eu acho que é um engano muito grande, até porque, às vezes, a sua formação pode ser útil dentro do campo, né? Aqui em Natal eu faço parte da CRU, né, que é um movimento universitário cristão que atua com missões na universidade. E aí o pessoal tem muita consciência de que, poxa, aqui na universidade é onde vão sair as pessoas que vão influenciar o mundo em diversas áreas. Inclusive, as nossas profissões podem ser realmente úteis para o reino. E aí, acho que tira aquele estigma de que missionário e pastor é só quem não deu certo em mais nada na vida, né? Mas não, Deus quer chamar também pessoas qualificadas. Deus precisa de pessoas qualificadas também. Muito interessante. E a outra coisa é a questão de realmente da missão local, né? O pessoal às vezes quer começar muito... Sempre tem aquele visionário, né? Aquele, não, eu fui chamado para ir para as nações e tudo mais. Mas não tem uma vivência de prática missional assim, no seu contexto. Então, achei muito interessante essas experiências. E aí, aproveitando essa questão de profissão, de formação, né?
Como é que foi a sua formação, assim, mais especificamente para ir para o campo e qual a importância que você vê na preparação para ir para o campo? Você fala na formação missiológica ou na formação Na formação profissional em si? missiológica e também se a sua formação profissional também ajudou em alguma coisa. É muito engraçado porque quando eu fui chamado para ir para o campo, eu não tinha formação acadêmica, eu não tinha. Eu já tinha uma empresa, a minha empresa já tinha mais de 10 anos de mercado, eu sou autodidata, então eu trabalhava com TI, já fazia um monte de trabalho, tinha contratos com empresa, minha empresa faturava bem, já tinha mais de 10 anos, e eu era autodidata. E quando eu disse, Deus, eu quero ser missionário, Deus disse para mim duas coisas: junte dinheiro e faça uma faculdade. Foi as duas coisas que Deus me disse. E foi muito engraçado porque eu disse, Deus, qual faculdade? Eu não sabia o que fazer. Por quê? Porque eu entendo de hardware, eu entendo de software, eu entendo de fibra ótica, eu entendo de rede cabeada, eu entendia disso tudo. Eu já trabalhava e minha empresa já tinha crescido muito. E eu disse, Senhor, o que é que eu tenho? O que é que eu vou estudar? E aí eu disse, Deus, eu vou visitar algumas faculdades e você me dá um sinal. Quando eu cheguei em uma faculdade que tem em Jaboatão dos Guararapes, eu entrei na faculdade, tinha um monte de bandeiras, inclusive bandeiras africanas. Bandeira francesa, a marroquina, bandeira estadunidense, portuguesa. E aí eu vi que essa faculdade fazia parte de uma rede internacional. E meu diploma era reconhecido aqui na África, por ser reconhecido na França, era reconhecido no Senegal. E aí eu disse, Deus, esse é o sinal. Sobretudo porque tem algumas bandeiras de países muçulmanos e que tem um símbolo do Islã, né? E eu disse, caramba, é isso que Deus quer. Me inscrevi e fiz a faculdade. Então, o meu preparo acadêmico, eu achei que não ia servir para nada, apesar de Deus ter dado esse sinal, porque quando eu cheguei no país, eu abri um curso de informática com esse conhecimento que eu já tinha antes para ajudar as pessoas da comunidade, ajudar os jovens da igreja. Foi assim que nasceu o Instituto Dorcas. Mas tem um sinal muito importante que Deus deu, cara, que foi fantástico. Eu estou construindo uma escola para 400 crianças. Depois eu vou me aprofundar mais nesse assunto. Mas quando eu dei entrada na abertura da escola, o responsável pela escola, na lista tem apresente o seu diploma traduzido em francês. Ou seja, para eu ser diretor da escola, eu tinha que ser portador de um diploma, de um curso universitário. E naquele momento, eu nunca tirei o meu diploma do envelope. Fazem 7 anos que eu estou aqui. Quando eu fui aqui na minha gaveta e tirei e vi, peguei no diploma, eu lembrei do que Deus havia me dito há 8 anos atrás, que são 7 anos aqui no Senegal, mais 1 ano de treinamento. Faça uma faculdade. Então, assim, tudo que Deus está mandando você fazer hoje pode não fazer sentido para você hoje, mas vai fazer sentido para você um dia. Ok? Eu me lembro muito de uma palestra de Steve Jobs falando sobre isso. Sobre os cursos que ele já fez durante a vida toda, os conhecimentos que ele adquiriu e o quanto isso foi importante na construção e na concepção da Apple. E quando eu tiro esse diploma e eu vejo que era algo necessário para eu dar entrada na faculdade, dar entrada na abertura da escola, eu disse, meu Deus do céu, vale a pena confiar naquilo que Deus está dizendo hoje, vale muito a pena. Segundo, sobre a capacitação missiológica. Porque o brasileiro ele tem um problema, ele é muito apressado, né? E ele é muito reativo, a cultura brasileira é muito reativa. A gente vê, por exemplo, teve uma enchente, aí a prefeitura vai lá e toma uma atitude. A gente nunca trabalha com antecedência, a gente nunca trabalha preventivamente. E isso está em todas as áreas, na igreja, no governo, no Estado, na vida social das pessoas. Então, o brasileiro ele não quer estudar, ele quer ir lá e fazer do jeito dele. E por isso que a gente tem uma série de pessoas fazendo as mesmas coisas o tempo todo e cometendo os mesmos erros. E aí eu quero falar da importância da capacitação profissional. A gente foi capacitado 6 meses na cidade de Teresópolis, morando no lugar. Débora teve que sair do banco, teve que vender a empresa, porque não dava para trabalhar, porque a gente estava lá o tempo todo. E 6 meses estudando. Antropologia, missiologia, teologia bíblica da missão, fenomologia, porque é muito importante você conhecer os fenômenos
Por exemplo, a gente estudar as religiões de matrizes africanas no Brasil, conhecer a fundo a nossa África, a África que existe no nosso país, até antes mesmo de chegar aqui na África. E choque cultural, né? Até fiz um vídeo para o YouTube hoje, vai sair sexta-feira sobre choque cultural, muito bom o vídeo. Recomendo vocês, depois se quiserem seguir o meu canal, é Carlinhos Senegal também no YouTube. Choque cultural é muito importante. E todos esses assuntos foram extremamente importantes em um período que a gente chama de imersão cultural, que é um período de 2 anos, pode passar de 2 a 3 anos, depende de cada pessoa, em que você passa por etapas da imersão cultural, para que você vença o choque cultural e consiga se adaptar à cultura, que é no caso agora, como a gente está vivendo aqui, já adaptado, já convivendo, já falando a língua. Então, mas só que o treinamento é extremamente importante. Muitos missionários no Brasil negligenciam o treinamento e muitas das vezes, quando você vai pesquisar uma agência missionária, você não pesquisa pela qualidade acadêmica dos professores ou do treinamento. Você está muito focado em fazer. Mas o fazer acontecer está inteiramente ligado ao treinamento. A sua capacidade de ter absorvido esse treinamento, de ter aprendido e colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, muita gente sofre no campo missionário porque não teve um bom treinamento ou porque negligenciou o treinamento. Então, o nosso treinamento foi muito bom e foi muito importante, sobretudo nesse período inicial, onde a gente tem que passar pelo processo de imersão. Imersão cultural é você aprender a língua, aprender sobre a cultura, aprender a respeitar a cultura. É algo Quanto tempo, pastor, para aprender o idioma? Isso, aprender o idioma. O processo de aprendizado do idioma é muito importante porque ele vem com o processo de aprendizado da cultura. Se você aprende o idioma colonial, você não aprende muito sobre cultura. Porque o idioma colonial, ele é um idioma estrangeiro, ele veio com a colonização. Eu estou falando de falar o idioma local, né? Que muitas pessoas chamam de dialeto, erroneamente, mas é o idioma mesmo, é uma língua. Okay? A língua falada no Senegal e mais falada no Senegal é uma língua senegalesa, é uma língua negra, é uma língua africana. Então, é muito importante que nesse processo de aprendizado dessa língua local, você também vai ser um processo de aprendizado da cultura. E você está imergindo culturalmente. Quando você emerge culturalmente, você vai ter choques culturais em diversas áreas. Então, se você for bem treinado, bem capacitado, você vai vencer essa etapa do choque cultural e assim se adaptando à cultura ao qual você veio para aprender e trabalhar com ela. No caso, pastor, o senhor falou aí do chamado, o senhor falou da sua esposa, mas para esse trabalho é importante um engajamento da família inteira, não é isso, pastor? Que é o caso do senhor, da família inteira, né? Exatamente. E se você tem filhos, os seus filhos têm que estar no pacote de projeto. Ou seja, o nosso projeto inicialmente era cuidar da imersão dos filhos, porque os filhos precisam imergir também culturalmente. Eles fazem isso com mais facilidades quanto criança. Por quê? Porque os adultos levam muito mais tempo para aprender uma língua e se adaptar a uma cultura. Os filhos levam menos tempo, ok? Eles aprendem muito mais rápido língua. Aprendendo língua, eles estão na cultura. Muito mais rápido. E os adultos levam mais tempo para aprender uma língua e para se adaptar a uma cultura. Porque a formação cultural de um adulto é muito mais completa, é muito mais concretizada, é muito mais consolidada, a palavra que eu queria. Então, assim, as crianças, elas pegam rápido língua e se integram à cultura e você tem que cuidar bem disso. Cuidar bem disso significa levar a criança num campo de futebol, levar a criança em lugares, pontos de interseção entre a cultura dela e a cultura do país, fazer com que essa criança também tenha acesso à cultura, para ela entender a cultura. É muito importante que os pais não sejam preconceituosos, no nosso caso de estar em África, né, não sejam racistas em relação à cultura africana, às religiões de matrizes africanas. Por quê? Porque todo esse seu preconceito, todo esse seu racismo, toda essa sua falta de conhecimento dos locais vai ser transmitido para os seus filhos, né? É como no Brasil. Se você chega em casa falando mal do pastor, falando mal da igreja,
consequentemente, seus filhos eles vão beber dessa fonte e eles também vão ter problemas com a igreja, porque eles estão criando uma cultura, junto com a cultura que você leva, de repente, para a mesa da sua casa, para o lugar onde você convive com eles. Então, essa imersão é responsabilidade dos pais. Se os pais fizerem o dever de casa, os filhos vão imergir. E depois que os filhos vão estar bem adaptados, inclusive, eles vão ajudar você a imergir. Por quê? Porque eles começam na escola a fazer amizade com jovens, crianças, e a gente começa a se relacionar com o pai dessas crianças. Muitos dos meus amigos, de pessoas que eu conheço aqui, são amigos dos meus filhos, são pais dos meus filhos. Então, é muito importante. Então, em 2, 3 anos, que aí você acha, Carlinhos, é muito tempo, não é muito tempo. Não é muito tempo. É pouquíssimo tempo para que você possa entender uma cultura tão complexa e tão rica como a cultura africana, a cultura senegalesa ou uma das etnias que vivem, das 34 etnias que vivem aqui no Senegal. Legal. Teve algum choque cultural, pastor, que o senhor se deparou lá quando chegou, que não estava esperando? O choque cultural, ele pode ser... pode ser algo que você pode especular, por exemplo. Você é um cara que já vê que na cultura tem algo que você não vai gostar. Mas isso é muito surpresa, eu acho que é essa palavra. Você chega no lugar e quando você consegue conviver naquele lugar e aprender sobre aquele lugar que você tem um choque. Você pode ter choque com comida, você pode ter choque com a língua, você pode ter choque com várias coisas diferentes do seu dia a dia. Particularmente, eu não tive muitos choques, né? Eu não sei, e isso eu tô falando de uma experiência muito pessoal, tá? Isso não tem com base em estudo antropológico nenhum. Mas eu não sei se é porque eu vim de uma cultura muito afro-brasileira, que é a cultura de onde eu venho, de Jaboatão Velho, né? Eu não sei se é porque eu vivi muito tempo me relacionando muito com religiões de matrizes africanas, que eram as religiões praticadas pelos meus pais, e isso me trouxe uma associação cultural muito grande, eu me senti muito à vontade em alguns aspectos. Mas, por exemplo, uma das coisas mais difíceis para mim aqui no Senegal, por exemplo, é serviço, é a prestação de serviço. Como é um país, ainda é o 25º país mais pobre do mundo, apesar de ser um país muito rico em minerais, em pesca, em tudo, mas a educação ainda é uma carência muito grande, consequentemente isso afeta a área de serviço, o setor de serviços. Então, eu quero desenvolver um projeto, muitas vezes eu não tenho quem possa fazer um serviço na área de construção, na área de alguma coisa que eu queira desenvolver aqui. Então, eu sofro bastante com essa questão de serviço, mas eu tive poucos choques culturais. É como se eu tivesse nascido para esse lugar. E tem muitas semelhanças com o meu povo, com a minha cultura, sobretudo a cultura da minha mãe, onde eu fui criado. A família se adaptou bem também, não teve nenhum problema? Nenhum problema. Os meus filhos, o que aconteceu? A gente fez muito bem o dever de casa. Os meus filhos o meu filho mais velho já saiu daqui. Ele está em Recife, congregando na igreja metodista ali da José Bonifácio, na Torre, no bairro da Torre. Ele ama o Senegal, quer voltar para o Senegal. Então, assim, se alguém saiu e quer voltar é porque gostou bastante, se identifica muito com o Senegal. Carlinhos, meu filho, tem mais tempo de Senegal do que de Brasil hoje. Inclusive, a gente vai estar voltando para o Brasil, ele vai estar indo com a gente. Final desse ano, ele quer fazer faculdade, ele quer fazer Enem no Brasil. Ele está fazendo aula de literatura e português, porque ele foi alfabetizado na língua inglesa, numa das escolas que ele estudou aqui. Então, assim, eles gostaram muito. Agora, isso tudo depende muito. Por exemplo, você é pastor, você é missionário. Quando você ouve essas duas palavras, você já pensa, é uma pessoa chata, é uma pessoa conservadora, é uma pessoa religiosa. Eu não sou nada disso, cara. Eu não sou nada disso. Eu sou Carlinhos Senegal. Quem me segue nas redes sociais sabe disso. Né? Eu gosto de brincar, eu gosto de jogar bola, eu gosto de tirar uma onda, eu gosto de tocar tambor, né? Eu gosto de brincar, eu prego a palavra também com muita seriedade. Eu acho que essa leveza do ministério, ela é muito importante para que, principalmente você que quer trabalhar com jovens, para que você atraia os jovens, para você se relacionar bem com os mais jovens e também com seus filhos. Eu acho que é esse o lance, né? A gente tem um arquétipo
muito mal feito do que é um pastor, do que é um missionário. E eu não sou essa pessoa. Então, quando você pensar em Carlinhos, pense num cara que gosta de churrasco, gosta de praia, gosta de dançar, gosta de tocar o tambor, gosta de, né, gosta da África, gosta das A coisas gente como tem são aqui. a gente tem o pensamento, às vezes, que o missionário vive para pregar. Ele prega de manhã, de tarde, de noite. Mas isso aí é uma ilusão que é criada, né? Romântica até, que às vezes acontece, não é, pastor? O Eu missionário acho é que um isso é uma cidadão normal, né? expectativa, e isso é uma coisa ruim, porque a humanização do pastor acontece no próprio Jesus. Ele era o bom pastor e ele era 100% humano. E muita gente se frustrou com Jesus. Muita gente se frustrou com Jesus, porque eles queriam alguém que não existia, né? Alguém que Jesus não queria ser em nenhum momento. E ele era humano. Ele tinha sono, ele tinha fome, ele descansava, entendeu? Então, assim, eu acho que essa expectativa do religioso muito sério, muito ortodoxo, muito... Eu acho que isso não cabe mais, porque nós somos jovens, nós somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos, nós somos dependentes. Porque o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde se encontra pão. Então, somos todos dependentes dessa graça. Então, eu gosto de expor essa fraqueza e de falar dessa fraqueza minha, porque assim como você que é fraco, eu também sou fraco. E nós carecemos do poder de Deus e da graça de Deus para fazer aquilo que a gente está fazendo hoje. Então, é assim que eu me apresento, é assim que eu quero ser. E isso facilita muito a vida, porque tira de mim esse peso, tira de mim essa responsabilidade de estar o tempo todo ali perfeito, bonito para as pessoas. E é isso que eu não sou. Eu sou Carlinhos Senegal, eu sou essa pessoa aqui que está diante de você falando, entendeu? Seu maior parceiro lá é o Alan ou é Alex? O parceirão Alex, lá. Alex. Alex. Eu vejo de vez em quando lá ele quebrando a vara na cabeça. O bicho é bom. O bicho é bom. Ele faz, eu acho que é Kung Fu, Kung uma Fu, né? academia aqui. Fala aí, Thiago. Não, eu tava achando interessante essa questão da humanidade, né? E eu acho que isso tem a ver com aquela coisa que o senhor falou sei lá, demonizar a cultura, de certa forma, né? De ter um preconceito. Porque, pelo menos a realidade que a gente vê aqui no Brasil, principalmente em algumas denominações um pouco mais conservadoras, assim, é que a cultura se transformou sinônimo de evangelho, né? Aquela questão do missionário americano que veio, que pegava de terra e tudo mais, isso é uma cultura das pessoas de lá, acabou se tornando uma parte do evangelho que as pessoas veem que, não, se a pessoa se o pastor não tiver de terno, por exemplo, tá errado, a mensagem não flui. E eu acho que acho que principalmente no contexto de missão transcultural, essa diferenciação entre o que é cultura e o que realmente ofende o evangelho precisa ser muito bem pensada, né? Porque acho que senão a gente acaba tentando moldar, e acho que a gente acaba trazendo um peso, assim como os fariseus traziam peso, queriam trazer o peso para os gentios da circuncisão, né? De encaixar um elemento cultural na transformação da pessoa como evangelho. Então, eu acho que isso deve ser um desafio muito grande, talvez. Eu acho que, não sei como é a sua realidade, você falou que nasceu para isso, né, por causa da sua cultura, mas eu imagino que ainda deve ser um pouco difícil, principalmente vindo de um contexto de igreja no Brasil, saber, às vezes, o limite entre essas coisas, né, entre o que é cultura, o que é momento de evangelho. Eu acho que talvez tenha sido um desafio. A primeira coisa que a gente tem que ver é que o evangelho, ele se estrutura. Vocês estão me ouvindo? Não. Ah, beleza. Tiago voltou agora. Então, assim, ele virou instituição, o evangelho. Quando ele vira instituição, o evangelho, ele vira um evangelho cultural. Ou seja, quando Roma assume, né, o evangelho como instituição e Estado, o evangelho passa a ser o evangelho romano. O evangelho romano toma conta da Europa, vai para os Estados Unidos, vai para a América Latina e volta para a África. Então, qual é o nosso papel quanto missionário
missionário latino-americano na África? Primeira coisa é entender que essa conversão do evangelho, ela não pode existir, porque o evangelho ele não pode se converter a nenhuma cultura, ok? Isso é a primeira coisa. Ele tem que olhar a cultura, olhar aspectos da cultura que não geram problemas, que não geram contradições com o evangelho pregado por Jesus Cristo, e a gente absorver aspectos dessa cultura, porque não tem problema, isso não vai de encontro, isso não choca com o evangelho pregado por Jesus Cristo. Só que tem uma coisa, quando a gente chega aqui em África, a gente descobre que o mesmo esforço que a gente tem para pregar o evangelho para um latino-americano ou um americano, a gente não tem aqui em África. Por quê? Porque o Jesus histórico, a cultura de Jesus, ela é muito parecida com a cultura africana. Jesus era palestino e a Palestina, Israel e o Egito, né, e a África eram rotas onde as pessoas andavam livremente, tranquilamente. Tanto que Jesus veio para a África, né, com a sua mãe e seu pai, trouxeram Jesus para a África e se refugiaram aqui no continente africano. Ou seja, eu venho falar para os africanos de um Jesus que nunca esteve na América Latina, mas esteve no continente africano. Ou seja, me parece que eu estou falando de um Jesus muito mais africano do que latino-americano. E aí, Oi? Verdade. E aí, quando eu chego no continente africano, o que é que acontece? Eu tenho que me despir dessa teologia latino-americana, que foi uma laranja chupada pelos romanos, chupada pelos europeus, chupada pelos os norte-americanos, e chegou o bagaço na América Latina. Ou seja, quando você olha para a teologia latino-americana, a teologia, estou falando cristã, tá? Porque teologia, já existia a teologia indígena, a teologia africana, né? Então, assim, a teologia cristã brasileira, ela é uma laranja chupada pelo monte de branco que arrodeou todos esses continentes até chegar na gente. E quando você chega em África, você descobre que aquele Jesus que estava num calendário da casa da sua avó, né? Aquele galego bonito, do olho verde, com os cabelos dados de chapinha, não é o Jesus. Porque Jesus era um palestino, Jesus não era um europeu. E aí você descobre que existem semelhanças culturais. Por exemplo, do Jesus que foi com a mulher no poço. E ele não pegava água porque naquela época só as mulheres pegavam água no poço. E aí você chega na cultura senegalesa, existe o mesmo procedimento. Homens não pegam água no poço, são as mulheres que pegam água no poço. Então você tem semelhanças absurdas. Então quando eu chego para um senegalês para falar, por exemplo, sobre Jesus e Pedro na beira do mar da Galileia, para falar sobre Paulo andando a cavalo no caminho de Damasco, ele entende tudo isso, porque se anda a cavalo, se pesca aqui na beira do mar. O movimento cristão, ele nasce na zona rural, ele nasce com camponeses, ele não nasce na cidade. E aí você vê que pode existir uma teologia negra, uma teologia, e que o cristianismo pode simplesmente ter sido a religião de matriz africana mais antiga do planeta. Então, muda muita coisa. Então, todo esse trabalho que muitos de brasileiros acham que eu tenho em criar teologia, em adaptar teologia, eu não tenho, porque quando eu leio a Bíblia hoje, eu sendo 100% brasileiro e alguns porcento senegalês, eu digo, caramba, a Bíblia tem muito mais a ver com a África do que com a América Latina, onde a gente tem que se desdobrar para poder explicar um contexto que não tem nada a ver com o nosso. Importante tem que até o um senhor livro. falou. Oi? Eu ia falar que tem até um livro, que infelizmente ainda não tem em português, mas é até de um pastor metodista americano do século passado, o Thomas Oden. E o livro se chama Como a África Moldou o Cristianismo Moderno. Ele faz justamente esse tratamento, que o berço, na verdade, do cristianismo veio ali da África. Inclusive, o berço da teologia que a gente tem, né, Agostinho, que é o teólogo mais citado assim, do cristianismo, ele era um teólogo africano. Né? Então, essa aproximação cultural realmente parece ser bem mais coerente ali num contexto... Porque a gente tem que adaptar para um contexto urbano as coisas, né?
E enquanto a realidade da Bíblia é até muito mais rural, vamos dizer assim. Ele é um movimento que nasce na zona rural e vai para a zona urbana. Só que o que é que acontece? A gente muitas vezes, a gente quer adaptar as coisas, a gente quer adaptar o evangelho para que a gente escreva o nome da pessoa no livro da vida. Parece que assim, Jesus está com a caneta lá na mão e a gente está dizendo lá, vai João, anota aí Jesus, João da Silva. E Jesus está lá anotando. E me parece que o evangelho de Cristo é integral. Ele não é um evangelho que leva pessoas para o céu simplesmente. Mas ele é um evangelho que traz o céu até a pessoa. Ou seja, ele é um evangelho que capacita profissionalmente, ele é um evangelho que transforma socialmente, ele é um evangelho que diz para o marido, não bata na sua esposa, se você fizer isso de novo, você vai ser preso. Ele é um evangelho que dá de comer aos mais pobres. Ele é um evangelho holístico, que abrange e atinge várias etapas e vários lugares. Ele é um evangelho que ajuda, muitas vezes sem... Mesmo que você não queira trocar de religião, a gente precisa ter essa noção, porque a gente tem essa noção da barganha, da troca. Faça o curso comigo de informática, que eu lhe dou um diploma e você vira evangélico. Você não precisa, você vai sair da sua religião. Não, cara. Eu estou dando para você porque Deus te ama. E Ele quer fazer por você, independente daquilo que você queira escolher. Deus ama os seus filhos e filhas. Deus nos ama. Então, assim... Carlinhos, isso é muito... Isso você está relativando muito, você está saindo... Cara, eu estou fora da caixa, porque Jesus esteve fora da caixa. Jesus morreu. Foi o Estado que matou Jesus. Foi a religião judaica que assassinou Jesus Cristo de Nazaré. Então, assim, essa é a realidade. Então, a gente precisa entender que aqui no continente africano, e aí vem a questão racial, vem a questão do racismo estrutural, que é muito forte e faz com que a gente transforme em demônio toda a religião de matriz africana, tudo aquilo ligado às religiões de matrizes africanas. Então, eu acho que está muito ligado a isso. Então, eu vim aqui para o Senegal, eu estou no Senegal, eu aprendo muito com o Senegal, eu aprendo muito com as religiões locais. Isso não significa que eu concorde ou discorde, ou que eu tenha deixado de ser cristão ou não. Isso significa que eu amo e que eu respeito. Eu acho que é a primeira coisa. E através do amor e do respeito, da ação, eu mostro aquilo que eu mais amo, que é Jesus Cristo. Então as pessoas, ela pode simplesmente ser um prosélito daquilo que você diz que você é e que você congrega no lugar tal, ou ela simplesmente pode se apaixonar por quem você é. E querer saber quem transformou você, quem mudou a sua vida. Ou seja, me parece que o mundo está sedento de exemplos, não de títulos, de posições. As pessoas querem saber o que te move, o que move você. Então, isso é muito importante, sobretudo para os africanos, sobretudo para os senegaleses, né? Que sofreram muito, que sofrem muito com esse processo de colonialismo que não acaba nunca e com a igreja que escravizou o seu povo. A igreja católica escravizou o povo africano durante muitos anos, em nome de Jesus Cristo, e agora, em nome de Jesus Cristo, os missionários vêm para libertar esse povo, dizer, olha só, você não é mais escravo. Benção. Pastor, muito importante isso aí que o senhor falou, que o missionário ele tem que tomar cuidado, no caso, para não impor a sua cultura a uma cultura que já existe, não é? O senhor estava falando, o Tiago comentou, a gente observa isso até mesmo nos apóstolos. Os apóstolos eram judeus, mas quando se tentou implantar a cultura judaica no mundo gentílico, o apóstolo Paulo ele bradou contra o tempo todo ali, não deixou que se mudasse uma cultura, se impusesse uma cultura sobre outra com pretexto que é o evangelho. Exatamente. É engraçado que o que acontece? O Egito, Jerusalém e a Palestina, isso era a mesma coisa. Era como se fosse África, beleza? E o evangelho, ele vem para esse lugar. Lugar de pessoas negras e pardas. E o evangelho se abre uma exceção para os europeus. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando Deus diz, olha, Paulo, vai lá e prega para os gentios, ele está dizendo, vai lá e prega para os europeus, vai lá e prega para os brancos. O berço do evangelho, ele nasce nesse lugar.
Então, o que é que acontece? Quando o evangelho ele vira romano, ele vira europeu, ele vira americano, e ele chega na América Latina, na verdade o que a gente tem que fazer é um movimento de resgate. Um movimento de resgate. Por quê? Porque a cultura de onde nasceu o evangelho é muito importante. E essa cultura hoje, ela não é aceita nas igrejas, porque se criou uma cultura europeia para as nossas igrejas. E muitas das pessoas hoje são condenadas à morte eterna por não praticar esse tipo de cultura, que foi mais ou menos o que aconteceu com o judaísmo e Jesus Cristo combateu. Quando Jesus combate essas leis que os fariseus criavam, né, em cima das leis que já existiam bíblicas, que eram extremamente importantes, criadas por Deus, era isso que matavam as pessoas, que faziam com que as pessoas pecassem, porque elas não conseguiam cumprir. Eram muitas leis. Essas leis extras. Então, hoje, o que é que a igreja tem feito? Ela tem se afastado do evangelho genuíno, daquilo que Jesus pregou, ok? E ela se aculturou de uma forma completamente diferente. Então, é uma mistura de Europa, de judaísmo, com capitalismo norte-americano, que é igual à igreja latino-americana. Então, isso fragilizou muito a nossa capacidade de compreender o Jesus palestino. O homem pardo de Nazaré, palestino. E isso é até ruim de se ouvir. Quando a gente fala isso, as pessoas não gostam de ouvir isso. Porque a gente tem um costume de falar de um Jesus do jeito que ele é apresentado hoje. Só que se Jesus fosse Jesus, o Jesus da Bíblia, ele seria muito mais aceito. E a gente investe muito tempo em convencer pessoas ao cristianismo que foi criado depois de Jesus. Porque quem não gosta de Jesus? Quem não vai gostar de um homem que não pegou em arma, de um homem que venceu uma das maiores lutas vencidas do cristianismo, morrendo no nosso lugar? Um cara simples, um cara que matou a fome das pessoas, um cara que era a favor das mulheres, que era um grande ativista a favor das mulheres, um cara que lutou pelos mais pobres, um cara que só ensinou coisa boa. Esse cara, qualquer pessoa quer ouvir sobre ele. Mas as pessoas não estão querendo ouvir acerca do que a igreja evangélica protestante quer falar. Tem algum problema aí. Verdade. O senhor falou ainda, missionário, aí uma coisa importante, que é o que a gente sempre prega, como a nossa página de teologia wesleyana. Não sei se o senhor conhece, mas o trabalho de John Wesley ele foi holístico, né? Ele foi integral, ele se preocupou não somente em levar a palavra para o povo, mas ele se envolveu nas causas sociais da sua época. John Wesley ele chegou a proibir o consumo de açúcar entre os metodistas para que não incentivasse a escravidão, né? Para ver se erradicava aquela prática. Então, ele sempre pensou, e a gente sempre prega aqui na página, uma salvação, uma forma de evangelismo dessa forma, que a gente alcance o homem por completo, que é o que o senhor tem feito lá, não é? Inclusive com os trabalhos lá que o senhor tem, né? Exatamente, exatamente. Eu sofri uma influência muito grande wesleyana por ser metodista. Há mais de 22 anos eu sou metodista. Então, a minha base teológica, ela é católica, porque eu fui muito católico. Eu vim das religiões de matriz africana, eu também já frequentei o candomblé por conta da minha mãe, da religião da minha mãe. E a wesleyana, que engraçado, quando eu saio da igreja católica e eu vou para metodista, eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito tranquilo, porque era uma igreja muito ativa, a igreja muito ativa na comunidade, entendeu? Quando eu chego na igreja metodista, eu vejo que a igreja metodista faz campanha, na época que a AIDS estava chegando no Brasil, para ajudar a conscientizar as pessoas em relação ao HIV, vacinação, enfim, projetos de inclusão, enfim. E isso é uma visão muito wesleyana, muito wesleyana. Eu sei que o Wesley ele não pertence ao metodismo, mas ele hoje é usado como referência em várias denominações, na academia de teologia, inclusive pelos católicos também. Mas muito importante, foi muito importante o trabalho que o Wesley fez, sobretudo para a igreja norte-americana. Hoje a igreja evangélica africana. A igreja evangélica africana, o metodismo é muito difundido. E hoje a gente tem, por exemplo, presidente mulher que tem prêmio Nobel da Paz.
dentro de um continente extremamente conservador e machista. E não porque é conservador e machista, porque a África é conservadora e machista. Mas com a colonização islâmica e a colonização católica se tornou conservadora e machista. Então, por quê? Porque nas religiões de matrizes africanas, as questões de gênero eram muito mais avançadas. A gente tinha sacerdotisa mulheres, a gente tinha rainhas mulheres. Isso, inclusive, na Bíblia Sagrada cita rainhas mulheres africanas. Então, e a Igreja Metodista, ela chega com um evangelho que resgata essas questões, sobretudo de gênero, né? Devolvendo à mulher o direito do sacerdócio. E isso é muito importante. E a questão do projeto social lá, que o senhor desempenhou lá, ele é um projeto particular do senhor ou ele é um projeto da própria igreja lá? Essa é uma pergunta muito boa, porque quando eu chego aqui, o Senegal, 95% da população é muçulmana. Menos de 0,01% é católico protestante. Então o número de protestantes é muito pouco. E como você disse, a visão wesleyana é uma visão holística. É uma visão de transformação social de pessoas, não de cristãos, de seres humanos, de pessoas. E aí a gente começou um trabalho na nossa garagem, era um projeto na garagem, ou seja, eu não tinha dinheiro para pagar estrutura, nada. Então eu formei cerca de 30 pessoas na minha garagem, muçulmanos, católicos, evangélicos. Daí dessas 30 pessoas saíram um professor, que virou estagiário. E aí, quando eu contrato esse cara, eu digo, pô, eu preciso assinar a carteira desse cara. E aí nasce o Instituto Dorcas de Ensino. E por que eu escolhi Dorcas, né? Porque Dorcas é aquela mulher que usava todo o seu tempo para fazer o bem, segundo a Bíblia Sagrada, segundo o livro de Atos. Então, Dorcas, ela nasce na ideia de transformar pessoas, porque Dorcas também fazia trabalho manual para poder ajudar as viúvas, né? As marginalizadas da comunidade. Então, a gente sai da garagem, a gente vai para uma casa, e dessa casa, a gente forma mais de 150 jovens. E a gente cria um projeto de capacitação profissional onde a gente forma, a gente dá um estágio e a gente consegue empregar esses jovens. Beleza, nesse período de cursos de informática, informática básica, manutenção de computadores, rede de computadores, eu comecei a visitar uma aldeia a 150 quilômetros aqui de Dakar, que é onde vocês veem eu trabalhando com o Alex hoje, né? E eu comprei um terreno, fiz um stories, botei na internet e disse, gente, vou construir uma escola aqui para 400 crianças, que é mais ou menos a quantidade de crianças que tem ali naquela comunidade. E hoje a gente está finalizando a primeira etapa dessa escola, a gente vai estar inaugurando no final do ano. Então, essa escola, a gente vai trazer para dentro da escola o nosso centro de capacitação profissional, que vai funcionar no período da tarde, vai ser escola de manhã, junto com um projeto de nutrição que vai ser acoplado à educação. Então, vai ser um centro de transformação social para os jovens e crianças e também para a comunidade, porque a gente quer tratar na nossa comunidade questões de meio ambiente. A gente quer trazer a comunidade para dentro da escola para a gente discutir essas questões. Eu quero trazer profissionais do Brasil para a gente dar formação também na área de agricultura, na área de zootecnia, né? Na área de... Inclusive, falando de zootecnia, no meio desse processo todo, a gente começou a criar codornas. Não sei se vocês já viram aí na internet, mas até o último post do feed é a criação de codornas. Por que, Carlinhos, a criação de codornas? Eu comecei a criar codornas para usar os ovos de codornas no meu projeto de nutrição. Eu queria trabalhar uma proteína rica em proteína e ferro. E o ovo de codorna a gente sabe que é rico em proteína e ferro. E aí, os meus vizinhos começaram a ouvir a codorna cantando e começaram a perguntar: o que é isso? Que barulho é esse? Eu disse, é codorna, eu estou criando aqui. Achei que o pessoal ia até reclamar. Não, o pessoal queria comprar o ovo. E aí virou um business, virou um ativo da nossa missão. A gente vende hoje cerca de 1.500 aves por mês, 3.000 a 3.500 ovos de codorna. E todo esse valor que a gente arrecada com os ovos de codorna vai ser usado uma parte para nutrição e a outra parte para a manutenção da escola. Então, hoje, a gente já paga salário de funcionário, água, luz, telefone, internet, com dinheiro que vem dos nossos ovos de codorna. É uma forma também de mostrar para a comunidade que o empreendedorismo é possível e que a gente está ralando, né, para poder pagar as contas. Ainda lá tem um... Eu percebi, Carlinhos, lá
assistindo algumas coisas. Tem um parceiro seu lá que eu acho que ele é brasileiro, mas eu acho que ele tem algum parentesco com um árabe, alguma coisa assim. Eu acho que é mais para o lado da capital. Eu percebi que o local lá, tipo uma galeria, parece ser um bairro mais rico e a maioria do pessoal é branco nesse local. Ainda há uma desigualdade social muito grande lá, não é? Nessa questão de cor e racismo. Na verdade, existe esse cara que você está falando, ele é libanês e é brasileiro. E ele é muçulmano. E é um dos melhores amigos que eu tenho aqui no campo. E ele veio para aqui, ele é meu seguidor, era meu seguidor do Instagram, me procurou e eu ajudei ele com essa questão de informação para abrir um negócio e tal. E aí ele abriu uma hamburgueria que se chama Brasil Burger. E o que é mais fantástico, é que ele, quase 100% dos funcionários dele são ex-alunos meus. Ou seja, ele me pediu informação, eu dei uma consultoria para ele. Ele disse, quanto custa a tua consultoria? Eu disse, velho, não cobro nada, mas tem uma coisa, você vai empregar os meus alunos. Ele empregou quase todos os meus alunos na hamburgueria dele, que abre de meio-dia e abre à noite. E esse lugar que ele está, estrategicamente falando, é um lugar que tem muito branco. Por quê? Porque é um lugar que tem muita embaixada. É um lugar do país que tem muita embaixada. Então você vai ver muito branco. Mas a desigualdade social é muito engraçado. A desigualdade social, ela não é muito grande. Porque quando você mede desigualdade social, quando você imagina desigualdade social, você imagina, por exemplo, o bairro de Boa Viagem, Recife. Ou lá no Rio de Janeiro, por exemplo, Copacabana e o Morro Cantagalo, por exemplo. Ou seja, aqui tem um cara aqui tem uma comunidade que tem uma renda per capita de 30 a 40 mil reais, e você tem um cara ali que ganha um salário mínimo ou menos de um salário mínimo. Então, são muito próximas, e isso aumenta a criminalidade. Você vai ver que um dos fatores da desigualdade social é o alto índice de criminalidade, porque a desigualdade social é muito gritante. Quando você vem para o Senegal, não tem criminalidade. Você não é roubado. Você não é roubado, ninguém rouba o seu celular. Não existe isso aqui. E tem ladrão, aparece, roubaram uma cabra, roubaram uma carteira, mas assim, você nem vê. É furto, não é roubo. Por quê? Porque a desigualdade social não é muito grande nesse sentido. O Senegal é o 25º país mais pobre do mundo? Mas o que acontece? Tem muito mais pobre do que rico. Muito mais pobre. E quando você fala de pobreza no Senegal, não é aquela pobreza da capital, onde tem uma favela e o cara quer ter uma televisão, o cara quer ter um celular, o cara quer ter um carro. Se ele não tem, ele vai para a rua roubar, ele vai para a rua vender doce. Não, não é isso. 80% do Senegal é zona rural. 80% do Senegal vive em aldeias. E aí existe uma novidade que eu quero trazer para vocês. Muitas das pessoas que vêm aqui no Senegal falam uma coisa, diz assim, as pessoas aqui não são muito civilizadas. Porque civilização, a gente acha que é a cidade, onde tem carro, fumaça, poluição, prédio. Não é. Civilização é organização social, organização milenar. Por exemplo, o cara de uma comunidade aqui onde eu frequento, numa aldeia, ele faz a mesma coisa que todo mundo faz há 1000 anos. A sociedade senegalesa é muito civilizada e muito organizada. Então, existe uma proteção cultural muito grande. Por que um jovem senegalês não rouba um celular? Porque ele tem vergonha de fazer isso e desonrar o pai, desonrar a mãe, desonrar os irmãos, o nome da família. Já no Brasil não existe mais essa preocupação. Você não pensa na sua mãe quando você vai fazer uma besteira. Você não pensa no nome da família. Você não pensa nos seus ancestrais quando você vai fazer uma besteira. Então existe essa visão equivocada de organização e civilização, que muita gente quando vem aqui no continente africano, acha que o continente africano é um continente atrasado, e aí você tem que saber o que é atraso. No ponto de vista tecnológico, talvez sim, mas socialmente é um dos lugares mais organizados e mais civilizados que eu já vivi. Quando eu me encontro com um jovem na rua, eu sei exatamente o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer é me saudar, perguntar se está tudo bem. Se eu chego no lugar e tem 5 jovens mais novos do que eu, eles vão se levantar e dar o lugar para mim, porque eu sou mais velho. Ou seja, é uma sociedade extremamente organizada. E aí, Tiagão?
Então, assim, entrando ainda nessa questão do trabalho social e tudo mais, às vezes a gente vê que tem dois extremos, né? Às vezes tem o pessoal que acha que a missão tem que ser só evangelização e tudo mais. E por outro lado, às vezes a gente tem alguns aspectos que, poxa, não, é só ação social e tudo mais. E realmente a gente não pode ter esse momento, essa questão da barganha, né? Estava até numa disciplina de seminário sobre missões, que falava assim, o foco da gente, a gente como cristão precisa ter o amor, ser inundado pelo amor, e o amor move as ações, o amor move a ação social, e o amor também move, por outro lado, o evangelismo, né? Então, como ocorre essa mediação também, às vezes, como é o seu momento de, sei lá, de um momento mais intencional, digamos, de evangelização, assim, com ele, né, nessa questão? O que acontece? Existem alguns motivos pelos quais as pessoas fazem a ação social. O primeiro motivo são pessoas que fazem para se sentir bem. Então, a ação social, ela se torna um prestador de serviço para aquele que doa. Por exemplo, tem pessoas que me doam dinheiro, elas me doam dinheiro e eu presto um serviço para ela de bem-estar. Porque quando elas me dão dinheiro, elas se sentem bem, elas sabem que eu não vou roubar o dinheiro e eu vou ajudar outra pessoa. Ou seja, fiz a minha parte. Então, essa é a primeira forma. Eu não acredito que isso seja uma forma cristã de pensar, porque Jesus não pensou assim. Segunda forma de pensar, que tem muito a ver com a palavra alteridade. Alteridade significa fazer pelo outro aquilo que o outro necessita. Eu acho que a ação social praticada pelos cristãos, ela deveria ser uma ação de alteridade. Porque Jesus, por exemplo, quando ele se encontra com aquele homem cego, ele pergunta: o que queres que eu faça? Logicamente que estava claro que um homem cego gostaria de ver. Mas talvez não fosse mais uma prioridade para aquele homem ver. Fosse comer, fosse andar, fosse fazer o que ele quisesse fazer. E ele perguntaria a Jesus: eu quero fazer isso. Mas a alteridade foi praticada por Jesus porque para ele era muito mais importante dar àquela pessoa aquilo que a pessoa precisava. Jesus não perguntou a sua religião, Jesus não chamou ele para fazer parte do reino de Deus, Jesus não chamou ele para ser judeu, não chamou nada. Simplesmente disse: o que queres que eu faça? Então, a ação missionária, ou ela vai ser proselitista, que vai ser o quê? Olha só, eu sou evangélico da igreja metodista. Se você quiser fazer o curso de informática, você vai ter que fazer o sinal da cruz metodista, você vai ter que ler as cartas de John Wesley, você vai ter que ser metodista. Não quero ser metodista, então eu não vou ajudar você. Ou a gente vai fazer aquilo que Jesus fez. O que queres que eu faça? Existem muçulmanos que não querem ser cristãos, mas querem fazer o curso de informática. O que é que Jesus mandou eu fazer? Perguntar para essas pessoas: o que queres que eu faça? E as pessoas querem curso de informática, porque elas precisam ser inseridas no mercado de trabalho, elas querem aprender informática. Agora, qual é o papel do missionário? Qual é o papel do evangelho de Jesus, que é a novidade? Qual é o papel do Espírito Santo de Deus em todo esse processo? Então, muitas vezes, você aceita participar de tal igreja, porque você gostou da igreja, porque a igreja tem uma guitarra bacana, porque a igreja tem uma galera legal, com o cabelo transado como o seu, com aquela faixinha do Neymar, entendeu? Tem uma galera bonita. Mas nem sempre as pessoas entram no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é a igreja. A igreja é uma parte do reino de Deus. Se essa igreja for coerente com o reino de Deus, se estiver no reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual onde Jesus Cristo é o rei. Então, quando eu chego e eu digo: olha só, o meu rei disse que eu fizesse isso por você, e eu vou fazer isso por você incondicionalmente, porque ele ama você, independente de você amar ou não a ele, entendeu? Cabe a essa pessoa olhar para esse rei e dizer: eu quero conhecer esse rei. Ou cabe ao Espírito Santo de Deus tocar o coração dessa pessoa e convencer essa pessoa, talvez, de que ela seja um pecador, ou de um dia que ela vai ser julgada. Então,
Eu acho que muitas das vezes nós missionários, pastores, evangelistas, membros de igrejas, a gente quer fazer o papel do evangelizador ou da evangelizadora, o papel do Espírito Santo, o papel de Deus, o papel de todo mundo e dá tudo errado. E a gente tem uma igreja brasileira que me parece que não está bem. 50 milhões de evangélicos, 30 milhões de pessoas na linha da miséria, tantos 16 milhões de jovens querendo ser adotados, nas filas aí esperando para ser adotado, o índice de feminicídio altíssimo, ou seja, me parece que tem muita gente na igreja e na religião e pouca gente no reino de Deus, porque aonde está o reflexo desse Deus que salva sem condição, desse Deus que ama sem condição, desse Deus que diz, olha só, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas não pergunta qual é a sua religião, aonde você estava, quem você matou, a sua orientação sexual, a cor da sua pele, simplesmente ele diz, você se arrepende? O cara disse, me arrependo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, eu acredito que o nosso papel é pregar, sem usar palavras. É dar o exemplo. Tem muita gente falando. Se eu digitar agora no Google, eu vou encontrar milhões de pregações. Mas me parece que as pessoas estão cansadas de ouvir simplesmente. E de não ver pessoas honrando o nome de Jesus Cristo. Pregando através das suas ações. Eu sei que é um abismo gigante. Esse universo da ação social e da pregação do evangelho. Você pode simplesmente se tornar um humanista. E é o que eu não sou. Eu sou um missionário. Eu sou um mensageiro da palavra de Deus. E eu posso escolher, e aí eu acho que é uma visão muito wesleyana, fazer isso através da ação. Porque eu acho que as pessoas chegam para mim, as pessoas chegam muito para mim dizendo, o que foi que moveu você vir para o Senegal? O que foi que te fez vir para o Senegal? Quem te trouxe aqui? E aí eu olho para o cara e digo, foi um grande amigo meu que me mandou aqui para dizer para você que ele ama você. E que ele te ama. E que ele vai usar a minha vida para fazer você comer 3 vezes ao dia. Eu tenho um aluno, cara, que chegou para mim e disse, professor, depois que eu conheci o Senhor, eu passei a comer 3 vezes ao dia. Eu digo para ele, eu disse, meu querido, o reino de Deus chegou para você. Então, existe a diferença entre fazer prosélito, converter para a igreja e fazer com que essas pessoas vejam o reino de Deus. Vejam Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho que um reflexo muito legal disso é quando a mulher do governador, enquanto Jesus estava sendo julgado, né, Jesus Barrabás, naquele rolo todo, a mulher do governador diz, olha só, eu sonhei com esse homem. Esse homem é um homem de Deus. Meu querido, a gente está falando da mulher de um governador romano. O pior tipo de gente da face da terra. E como Jesus venceu essa guerra? Sem pegar em arma, multiplicando pães e peixes, curando pessoas. Eu acho que o que a gente precisa fazer, e aí a ação social, ela é um processo que acontece no caminho, sabe? Eu formo pessoas, eu oro por pessoas, eu como com pessoas, eu choro com pessoas, eu sorrio com pessoas. Então, esse processo faz com que as pessoas queiram conhecer aquele que me faz sorrir, aquele que me faz amar, aquele que me faz dividir. Porque esse é o Jesus que a gente precisa pregar. Mas não aquele Jesus que a gente abre a Bíblia e prega, mas aquele Jesus que amanhã vai me fazer levantar de manhã bem cedo e dizer, olha só, eu não estou afim de sair, eu não estou afim de fazer isso, mas eu vou fazer no nome dele. E para ele, porque eu sou missionário e eu amo esse Jesus. Então, eu acho que é esse processo que faz com que a gente não caia no humanismo, mas transforme a ação social em um detalhe que vai suprir algo humano, mas que, na verdade, por trás de tudo isso, existe uma máquina gigante chamada Jesus de Nazaré que nos move. Entendeu? O senhor falou algo muito importante. O senhor falou algo bem interessante, pastor, que a gente
deveria levar para o nosso dia a dia, né? A gente tem 30 milhões de evangélicos no Brasil e não parece que nada muda, não parece que o Brasil está modificando. Então, realmente, eu já vinha conversando isso com alguns amigos, alguma coisa está errada, a gente está precisando mudar alguma coisa entre a gente. O meu pastor, o pastor da minha igreja, ele tem uma visão muito, aqui da Igreja Batista na Coab, o pastor Erivaldo, ele tem uma visão de evangelho muito holística também. Inclusive, a igreja está fechada agora, apesar do decreto do governador permitir a abertura da igreja, ele viu que alguns membros da igreja estavam ficando doentes e tal, e a gente perdeu alguns membros, e ele preferiu a igreja fechada. Então, não temos cultos, mas a igreja está aberta durante o dia para ação social. Os irmãos estão levando lá roupas para vender em bazar, tal, para ajudar o pessoal e se enganjar na sociedade. É uma forma que ele achou e a gente achou de ajudar o pessoal nesse período de pandemia. Tem muita gente sofrendo, muita gente em dificuldade. Então, a gente precisa viver o reino de Deus no nosso dia a dia, viver o reino de Deus com o nosso vizinho, com o pessoal da nossa rua, ser um missionário como o Carlinhos, até mesmo na nossa rua, através das ações, nem sempre pregando. Não é isso? Exatamente. Tu queria complementar, Tiago? Não, eu ia complementar até sobre isso, que às vezes a gente vê a ação social muito como estratégia, né? Não, é uma estratégia de evangelismo e tudo mais. Só que isso mostra que isso não é realidade nossa, irmão. Não é realidade interna do nosso coração de servir, de ajudar, de olhar para o necessitado, para aquilo que ele precisa. Mas é simplesmente não. Ó. É uma estratégia específica simplesmente para eu ter o pretexto para pregar, para eu falar do evangelho, né? Para eu falar de uma Bíblia. Acho que era justamente disso que o senhor estava falando. Mas aí é estranho. Me parece que quando a gente usa... Me parece que quando matar a fome de alguém é uma estratégia... Me parece que Deus é maluco. Ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. Esse ser humano necessita de alimento para o seu organismo sobreviver. Olha só, Deus criou o humano. Ele criou o intestino, ele criou o estômago, ele criou a boca, ele criou esse trem complexo todo. Aí ele cria isso, e aí ele diz, olha só, não deu certo não, bora levar essa galera para o céu. Mas o cara que ele criou tá com fome. Aí o cara que ele criou tá com fome porque tem um cara que ganha 10 bilhões por mês. E esse cara ganha R$1.000 por mês para sustentar 10 pessoas. O que o evangelho quer dizer, olha só, não constrói celeiros. O que o evangelho quer dizer, olha só, tu não precisa disso tudo guardado no banco. Porque esse cara ganha 1.000 para sustentar 10 pessoas. E se esse cara for preto e tiver ascendência africana, ele foi vítima de um bando de desgraçado que veio da Europa para plantar café e açúcar no Brasil e escravizou um monte de gente da África. E hoje metade da população brasileira é preta e é pobre. E sofre racismo. E tem dificuldade para ser inserido no mercado de trabalho. Ou seja, existe um contexto diabólico histórico que a gente acha, não, eu preciso criar uma estratégia. Então, vamos jogar comida na barriga desse cara que Deus criou para a gente levar ele para o céu. Vê que negócio é muito doido, pô. A gente precisa entender que Deus criou um sistema digestivo, Deus criou estômago, barriga, boca, mas Deus não criou a gente para a gente passar fome, cara. Deus deu a terra, Deus deu poço, Deus deu água, Deus deu a capacidade da gente pescar, Deus deu a capacidade da gente produzir. Mas o sistema, o cosmos, faz o quê? Faz com que uma pessoa tenha muito e muita pessoa tenha pouco. Por quê? Não existe justiça no nosso mundo. Então, o que é que acontece? Aí a igreja entra nesse jogo. Porque a igreja diz, não, pô, aquele cara tá com fome. Vamos aproveitar que ele tá com fome, porque ele vai estar no limite. Aí a gente diz assim, olha, tá vendo esse pão aqui? Pega esse pão e aceita Jesus. Vê que negócio de gente maluca. Não pode, gente. Jesus, ele quer que a gente esteja de barriga cheia. Jesus gostava de comer. Jesus gostava de beber. Jesus cozinhou depois de morto para os discípulos. Lá em João 21, Jesus vai lá, ele está pescando, ele manda, pega os peixes de Pedro, frita, prepara pão, prepara um banquete.
come, ainda vai para o céu de barriga cheia. Jesus foi para o céu de barriga cheia, vocês sabem disso, está lá em João 21. Então, o que é que acontece? A igreja entra nesse jogo dizendo assim, ah, não, a gente não pode fazer ação social, não, porque isso é coisa da galera mais comunista, a galera doida aí da rua, né? Essa galera de esquerda. E aí o que acontece? Não, a gente tem que botar o pão aqui, quando ele for pegar o pão, ele pega a Bíblia. Não aceita esse tipo de coisa, isso é uma heresia, entendeu? Deus, ele não se conforma em ver pessoas com fome, ele não se conforma, né, em ver pessoas sendo mortas injustamente. Eu me lembro da cena de Estevão sendo apedrejado. O que é que acontece quando Estevão é apedrejado? Jesus se levanta do trono para receber Estevão de pé. Jesus, ele honra aquele homem que estava sendo morto injustamente. Então imagine que Jesus está se levantando todos os dias por pessoas que estão lutando pelo direito das outras pessoas. Então a gente precisa entender que o papel da igreja é multiplicar pães e peixes. A gente precisa entender que o papel da igreja é amar. Mesmo se o mundo estiver matando e estiver crucificando a gente, o papel da gente é olhar para essas pessoas e dizer, Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Que foi o que Jesus fez. A gente precisa fazer o que Jesus fez. Então, enquanto igreja, a gente precisa entender que o que está acontecendo, se existe fome, se existe injustiça social, é porque, de repente, existe uma igreja muito rica. Existe uma igreja que vale trilhões. Imagina, uma igreja de ouro, uma igreja que vale R$ 1 bilhão no centro aí de São Paulo. Isso é muito doido, cara. E a Bíblia diz claramente, no livro de Salmo, e redito ainda pelo apóstolo Paulo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E a gente está alimentando o templo e deixando pessoas morrer de fome. A igreja evangélica constrói universidades para pessoas ricas. Para pessoas ricas. Não é para favelado. Não é para gente pobre. Então, assim, a gente precisa entender que o reino de Deus chega quando ele devolve a pessoa. Ele devolve o direito que te foi roubado, Tiago. Existe um direito que foi roubado seu de você andar nas ruas com o cabelo do jeito que você gosta, do jeito que você quer. O direito roubado foi da gente poder ter liberdade de fazer o que a gente quer na rua, de andar com o celular, de a gente poder de ver outras pessoas também se alimentando, pessoas crescendo, fazendo universidade, fazendo escola, plantando, cultivando. Esse direito foi roubado e o reino de Deus precisa chegar nesses lugares. Então a igreja não precisa criar estratégia para convencer que Jesus Cristo é bom, porque ele é bom o tempo todo. Não se convence ninguém de adquirir algo que é bom. Ou então isso não é tão bom como a gente imagina. Vê só que maluquice. Vou criar estratégia para convencer pessoas de que Jesus Cristo é bom. O cara se lascou na cruz do Calvário por mim e por você. Eu vou convencer o quê a mais? Se o cara morreu no meu lugar e no seu lugar. É o limite, cara. É o limite, é a vida. Ele deu a vida por mim e por você. Agora, as pessoas não se convertem porque elas estão desacreditadas do cristianismo. Porque quando elas ouvem a palavra pastor, elas imaginam ladrão. Quando eles imaginam igreja, eles imaginam dízimo, roubo, dinheiro. Ou seja, a gente precisa mudar o sentido do que é essa igreja e voltar lá atrás, né, como os africanos fazem muito, né? Olhar para trás, se caminha para frente olhando para trás e dizer, opa, eu quero voltar a conversar com Deus no final da tarde, lá no jardim. O que foi que fizeram de errado que me impossibilitou de conversar com Deus no final da tarde? E trabalhar essas questões. Porque o mundo quer Jesus. O mundo precisa de Jesus. Mas que Jesus? Que arquétipo de Jesus? Um Jesus que não salva. Porque é esse Jesus que a gente está pregando. O Jesus que dá a Bíblia e tira a terra. O Jesus que dá a Bíblia e deixa você voltar para casa de barriga vazia. Muito bom. É justamente essa ideia que comentei, né? A ação social parece que não faz parte do ser humano mais, do cristão.
Tipo, é só uma estratégia, não é essência. Né? A gente faz justamente ação social pensando em levar para o céu. Mas, justamente, eu estava tendo uma reunião esses dias com um pastor metodista, e aí ele estava falando que justamente o papel da igreja, do cristianismo, é cristianizar a cultura e não demonizar o mundo, né? Nesse sentido de que a gente vai e afeta tudo ao redor, a gente vai transformando a cultura. Talvez seja até por isso que o Wesley tinha uma visão escatológica de que o reino de Deus vai se expandir nessa terra, né, antes de Cristo voltar, justamente por causa disso, porque a questão da santidade em Wesley era o amor preenchendo o ser humano, transformando a vida dele de forma que transformasse a sociedade também. Então, Integral. Exato. Isso. Então, se a gente faz ação social somente como uma estratégia, é porque a gente não está cheio desse amor que move, independente da estratégia, né? É o amor que tem que mover as duas coisas, a ação social e o amor que quer levar a pessoa a um encontro com Cristo também. Exatamente, exatamente. Então, você vê, por exemplo, vamos falar no Antigo Testamento, você vê Naamã, doente, e escondendo a sua doença. E aí você vê um pequeno profeta de um pequeno país, recentemente derrotado, dizendo para Naamã, para que ele saiba que há profeta em Israel, diga ele que vem aqui. Naamã é curado e volta para casa dizendo a Eliseu que vai adorar o Deus de Eliseu. Ou seja, me parece que assim, os teus vizinhos te odeiam, pô. Os teus vizinhos te odeiam, tu é um saco, tu é um chato, uma chata, tu é mesquinho, mesquinha. Na tua família, tu é a pessoa que leva todo mundo pro inferno. Com as tuas palavras, com a tua arrogância, com a tua mentira, com a tua... O que é que acontece? Você não impacta a sua sociedade. Agora, a partir da hora que você tem uma fé bem consolidada, mas que você não precisa impor a sua fé a ninguém, porque você é seguro, você é segura que Jesus Cristo salvou você, morreu na cruz do Calvário no seu lugar, e que através de Cristo, através dessa energia que é Jesus, a gente se levanta de manhã glorificando, acreditando que tudo vai dar certo. A gente consegue ser gentil no nosso trabalho, a gente consegue dividir um pão com as pessoas que estão com fome, a gente consegue investir na vida de um missionário que está pregando o evangelho, a gente consegue, se a gente tem 10 sapatos, a gente consegue dividir a metade, se a gente consegue ser aquilo, um pouco daquilo que Jesus nos ensinou, as pessoas vão querer ser igual a você, cara, porque a gente influencia, a gente está influenciando. Eu estou aqui falando, existe 20 pessoas aqui nos escutando e essas pessoas vão ser influenciadas por essa palavra. Mas elas estão sendo influenciadas pelaquilo que eu estou falando, pelaquilo que eu sou. Então, assim, é um grande abismo isso, porque existem pregadores e existem pessoas vivendo o evangelho. E viver o evangelho é isso, porque quando Jesus entra na tua vida, ele faz você ver pessoas que antes você não via. Ele faz você chorar por coisas que antes você não chorava, porque você era um cara duro. Então, a ação social, ela não é praticada do ponto de vista de alguém que quer fazer o bem ou a ação social por si só. Não, ela acontece porque você tem um Deus no seu coração que chora, um Deus humano, um Deus que ama, um Deus que olha e diz, Carlinhos, tu tem 2 pés, mizinguento, tu tem 5 sapatos, para que tu quer 5 sapatos? João lá fora, o menino que está trabalhando ali na portaria, está descalço, pô. Você faz uma panela de comida e Deus vai chegar para você e dizer, olha só, não come sozinho não, prepara uma vasilhinha, leva para a Dona Maria, ela acabou de perder o marido dela de Covid. Tu tá entendendo? São coisas práticas do dia a dia. Não é aquela ação social que a gente faz na quarta-feira, lá na linha do trem, lá no porto do Cais do Recife. Não, é o dia a dia. É o que acontece. Aí eu falo em um vídeo meu, no meu YouTube, que é a diferença entre solidariedade e generosidade. É a mulher viúva que deu mais porque deu tudo que tinha. Tu tá entendendo? É muito bom, cara. Uma coisa interessante também que tu falasse aí, esse conceito da gente viver
não a ação social, mas viver o evangelho integral no nosso dia a dia, nosso vizinho, nas nossas atitudes, na vida diária, no cotidiano. Então, é uma contradição em termos. Um cristão, ele ter um parente desempregado, ter alguém, um amigo, um vizinho doente, e ele vai e faz uma viagem para Disney e gasta 30 mil reais e não ajudou ninguém, cara. Eu fico pensando, eu não sou contra ninguém que vai viajar, né? Mas eu digo assim, é uma contradição em termos. Você tem uma pessoa que precisa tanto, mas você é tão egoísta que usa aquilo somente para si. Então, eu acho que eu vejo que o dinheiro, os recursos que Deus nos dá, ele não dá só para a gente, ele dá para a gente e para os outros que estão próximos da gente. Eu acho que a gente devia viver mais isso. Exatamente. Jesus prova isso. Existem 5.000 homens com fome, existe uma criança com um cesto, alguns peixes e pães. Aqueles pães e peixes não eram de Jesus. Aqueles pães e peixes não eram das 5.000 pessoas que ali estavam. Era daquela criança. Pertencia a ela. Então, aquele jovem ensina muita coisa a gente. Só o que é que acontece? Você precisa ser generoso porque você entendeu a forma como Deus trabalha. Você entendeu a forma. Então, isso só vai acontecer se você estiver no reino de Deus, se você estiver conectado com Deus. Porque Deus é um Deus. Eu costumo dizer que o cristianismo é uma religião sem futuro, cara. Se você quer se dar bem, não entre no cristianismo. Arrume outra coisa para fazer. Porque o nosso líder, ele foi crucificado, pô. Imagina. Tá vocês dois aí no caminho de Amaús, conversando um com o outro, dizendo, deu errado, velho. O cara morreu. O cara ia ser governador, ia botar o povo romano para fora, a gente ia reinar como judeu. E Jesus está ali do lado dos caras. Ou seja, a perspectiva que a gente tem errada de quem é Cristo faz com que a gente perca a oportunidade de se relacionar com Ele. E aí a Bíblia diz que lá no final do caminho, Jesus Cristo parte o pão e os caras se ligam. Eita, é do jeito que ele partia o pão. Ou seja, é no partir do pão que a gente reconhece o Cristo, que a gente reconhece a forma, o jeitinho que ele fazia. Então, assim, a gente está olhando para o lugar errado. A gente está adorando o Jesus errado. A gente passa horas e horas naquele mantra, cantando Jesus é grande, Jesus é bom. E, meu irmão, Jesus nunca pediu isso. Acha um versículo dizendo que Jesus pediu para ser adorado na igreja no domingo à noite. E a gente quer abrir as igrejas para matar essas pessoas dentro das igrejas em nome de um Jesus que não pediu para ser adorado e venerado dentro das igrejas. Mas ele pediu para ser seguido, cara. Ele pediu para ser seguido. Ele pediu para que a gente tomasse a nossa cruz e seguisse ele. Então, eu acho que está aí o problema, na interpretação dos evangelhos e na prática do que é evangelho. Na prática do que é evangelho. E aí, quem vem no continente africano aprende uma coisa muito top. Porque quando eu prego o evangelho aqui, eu não preciso pregar, eu não preciso ensinar o africano a dividir. O africano nasce dividindo, cara. Se você tem... Ninguém aqui pode andar com um biscoito dentro da bolsa, não. Porque ou você tem para 1.000 ou não tem. Ou você come com todo mundo ou não come. Eu vi o cara dividindo a carne da galinha lá na panela. Tu viu? Ou seja, amanhã eu tô indo pra aldeia. Então eu vou tomar uma xícara de café aqui em casa. Aí eu vou passar 8, 9, 10, 11, 12, 13... E outra coisa, a gente tá no período de Ramadã, período de jejum islâmico. Se eu tiver entre os muçulmanos e respeito aos muçulmanos, eu não como. Eu só vou comer de 8, 9 horas da noite, depois da última oração islâmica. Porque no continente africano é assim, a gente respeita o outro, cara. Então, como é que eu, latino-americano, com a teologia da gente, que a gente, como eu disse para você, foi uma laranja chupada pelos romanos, pelos os europeus, pelos americanos, até chegar na gente, eu vou ensinar a africana a dividir. Se aqui o povo divide até a sandália do pé, o povo divide tudo que tem. Então eu vim para aqui, para esse lugar, para aprender a ser generoso. Aprender. Ou seja, a gente come tudo num prato só, cara.
Não tem esse negócio de ganância, de brigar pela comida. Sai, esse pedaço de carne é meu. Não, aqui você vai comendo. O anfitrião, ele vai lá, ele divide a proteína. Você come, agradece a Deus e acabou-se, velho. Então, eu acho que nós temos muito que aprender com esse povo que come junto, com esse povo que divide o mesmo prato. Entendeu? Eu acho que, eu sempre digo, a igreja brasileira está querendo aprender a ser solidária. Então, vem para a África. Vem para a África para aprender com os africanos. Ou faz um estágio aí, vai num quilombo do Brasil, né, que é a nossa África aí no Brasil. Vai passar uns dias no quilombo para aprender o que é dividir, o que é ser solidário. Que é uma coisa que a gente não é, cara. A gente fica pedindo nos domingos à noite oferta de R$ 50 para mandar para o missionário. Enquanto a gente tem um templo de 2, 3 milhões de reais. A igreja não aprendeu a dividir, pô. A igreja, ela sabe que tem um irmão ali passando a necessidade para pagar uma conta de água. E a igreja não resolve esse problema, entendeu? Tem 2, 3, 4 pessoas que não foi alfabetizada, é analfabeto, não consegue ler a Bíblia. A igreja não se responsabiliza por isso. Então, sinto muito, mas me parece que a gente quer transformar esse lance de ação social em estratégia numa igreja que deveria se responsabilizar. Porque tudo isso aconteceu porque a gente vive num mundo pecaminoso, num mundo injusto, entendeu? Carlinhos, já que você falou aí, a gente tomou muito tempo já, mas é só te perguntar uma coisa. Para o jovem, o pessoal aí que tem interesse no campo missionário, quais os conselhos que você daria para ele e de que forma ele pode ajudar a sua missão também, para aqueles que não podem ir, mas gostariam de ajudar? Tá. A primeira pergunta é, quem quiser ser missionário hoje? Tem um chamado missionário, quero ser missionário. Primeira coisa, missão não é uma posição geográfica. Então, missões não se faz na África, não se faz na Ásia, não se faz na... Missão se faz onde você está. Essa é a primeira coisa. Por um acaso, Deus me chamou para ser missionário aqui. Mas eu tenho 39 anos, eu sou jovem, eu posso voltar para o Brasil. Tem alguém até perguntando aqui, quanto tempo pretende ficar na África? Pro resto da vida, eu não sei. Missionário, a gente se abraça com Jesus, para onde Jesus vai, a gente vai atrás. Mas eu estou aqui na África, eu posso estar no Brasil amanhã, eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Então, primeira coisa, você tem um chamado missionário, você precisa exercer esse chamado na sua igreja local. Ok? E use a igreja, no bom sentido, como um lugar de aprendizado, de treinamento, para você servir ao seu povo. Sirva ao seu povo, primeiramente. Eu não virei missionário aqui no Senegal. Eu trabalhava no Agreste Pernambucano, eu tinha projeto social nas ruas de Recife, lá na comunidade de Cajueiro Seco, onde tem minha igreja. Então, assim, eu já era um missionário na igreja local. Então, se você quer ser um missionário, primeira coisa, você tem que falar com o seu pastor, você tem que falar com o seu líder da sua igreja, porque ele vai ser a pessoa que vai olhar para você e vai dizer, poxa, você é um cara que trabalha legal aqui, você tem jeito para coisa. Só que a igreja hoje, ela muitas vezes não tem condição de treinar e capacitar o missionário, o candidato. Então, vai ser indicado uma agência missionária. O que é uma agência missionária? As agências missionárias nasceram porque a igreja ela não tem competência para fazer esse envio e esse cuidado. Competência no sentido que ela não consegue administrar, ela não consegue gerenciar o envio, o recebimento e o cuidado. São esses 3 pontos extremamente importantes. Desculpa, o treinamento e o envio, ok? O treinamento, o envio e o cuidado no campo missionário. Então, nasceram as agências missionárias. O que é a agência missionária? É uma agência que vai agenciar você, ajudar você, treinar você, dar um curso de levantamento de recursos, dar um curso de missiologia, tudo aquilo que eu falei que no início eu aprendi, que foi muito importante para mim. Uma vez que você fizer esse treinamento, você vai ser avaliado e enviado para algum campo onde a agência atua. Então, é muito importante que esse ciclo igreja e agência sejam bem organizados. Tem muita gente indo para o campo sem agência. Tem muita gente indo para o campo sem o aval da igreja. Não se faz missão sem igreja. Não existe missão sem igreja. A história da missão na Bíblia Sagrada, ela tem a presença da igreja. É muito importante. Ok? Então, assim, beleza. Então, a busca de uma agência... Outra coisa, o que vai me fazer buscar essa agência missionária? Você vai pesquisar essa agência missionária como se você estivesse pesquisando
uma faculdade ou uma empresa aérea que vai levar a fazer uma viagem com você. Você faz o quê? Você quer saber se o avião é bom, ou se a faculdade é boa, se os professores são bons. Tudo isso é importante. Beleza? Ah, mas eu sou nazareno e tenho a agência da Igreja Nazareno. Não importa. É importante saber se essa agência ela é competente, ela faz um bom trabalho, ela vai cuidar de você. Então, busque o telefone de pessoas que já estão no campo missionário para você perguntar se está tudo bem mesmo, ok? Porque é a sua vida que está em risco, beleza? Então, isso é muito importante. Eu sou da Igreja Metodista, mas eu trabalho com uma agência chamada Pioneiros. É uma agência norte-americana que tem sede em Recife, ok? Pioneiros. Então, você pode entrar aqui no Instagram e botar Pioneiros Brasil. Você vai ver o nome da nossa agência. Essa agência trabalha com qualquer agência. Com qualquer denominação, desculpe. Então, isso é muito importante também. Porque você pode trabalhar com uma agência da sua denominação ou uma agência que não tem denominação. Eu não quis trabalhar com uma agência denominacional. Por quê? Porque eu quero que o meu trabalho, que o Instituto Dorcas de Ensino traga impacto para todas as igrejas, para todo o povo de Deus. Então, é muito importante nesse sentido. Uma coisa que você perguntou, quem quiser colaborar com o nosso projeto, a gente está com uma campanha de R$ 35 por mês. Ou seja, não é 60, não é 100, não é 1.000, é R$ 35 por mês para que a gente possa terminar na nossa escola. Então, você me segue aqui, clica no link da minha bio, que vai ter lá todas as formas de você fazer essa doação, sobretudo através do nosso Pix. Também segue aí o meu @, porque eu estou o tempo todo colocando conteúdo sobre a missão. Também fica de olho nos stories, porque eu estou sempre mostrando, trazendo reflexões, trazendo histórias também sobre missão, para que você também, de repente, esteja aprendendo alguma coisa em relação à cultura africana. Amém, graças a Deus. Tiago, falar alguma coisa, Tiago? Não, excelente. Tiago é calado, Já tá bom. fica só ligado ali, só... Nada, eu falei pra a fala caraca. dele aqui. É isso aí, meu irmão. Então, agradeço muito, Carlinhos. Você ter atendido o convite da gente aqui foi uma coisa excepcional para a gente poder passar a visão para o pessoal aqui que acompanha a página de como é o campo missionário, e a gente não podia ter pego uma referência melhor. Você é uma referência para a gente, é uma referência para mim. Eu gosto de acompanhar lá os stories, vejo lá eu e minha esposa, a gente de vez em quando fica olhando. Gosto de ver o culto animado lá, né? Aquelas dancinhas que rola lá no culto. Verdade, Calor danado. as coisas por aqui, verdade. Então, a gente agradece muito, meu irmão. Agradeço muito pela sua presença aqui, por você ter aceitado o convite da gente. Sei que você é muito ocupado, mas mesmo assim deu essa graça a gente, e a gente só tem a agradecer a você e também a Deus. Agradecer a Deus por ouvir tanta coisa importante para ser colocada em prática aqui por nós. Obrigado pelo convite, eu estou sempre à disposição. Foi uma bênção, foi excelente, assim. Muito obrigado pela sua disposição. E quem sabe a gente marca outras por aí, né? Vamos marcar, estou por aqui, só chamar. O Carlinhos vier pro lado aqui de Recife, dá uma parecida por lá. Vai vir no final do ano, né? Vou vir no final do ano. Vou viajar, vou para Recife. Eu perdido às vezes onde eu tô, mas eu vou para Recife no final do ano, se Deus quiser. Quero conhecer vocês pessoalmente. Amém, graças a Deus. Pronto, Carlinhos, então muito obrigado. Obrigado ao pessoal aí que acompanhou. Deus abençoe todo mundo. Que essas palavras que a gente ouviu aqui hoje, elas possam nos motivar a vivermos um evangelho melhor com a graça de Deus. Amém, pessoal? Amém. Deus abençoe, Carlinhos. Deus abençoe meu irmão Tiago. Boa noite aí. Boa semana para todo mundo. Tiago vai deixar salvo aí, né, Tiago? Vou sim. Amém. Tá na responsabilidade aí. Depois aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Carlinhos. Deus abençoe. Com Deus aí, pessoal. Boa noite.